escola do mundo, onde eu posso ensinar e aprender. A palavra da sabedoria é a nossa EBD. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Deus é o nosso diretor, o Espírito Santo nosso professor. A Bíblia é a cartilha que ensina o caminho, a verdade e a vida. Oi, crianças! Bom dia, tudo bom? Estamos novamente aqui para mais uma aula da Escola Dominical. Estou com bastante saudade de vocês. Hoje nós vamos falar da lição desta revista, a número 13, e com isso vamos finalizar a revista. Nessa revista aprendemos bastante com ela, mas antes de comentar sobre a lição número 13 e sobre o que aprendemos, nós vamos fazer a nossa oração como fazemos sempre. Então, dedinhos cruzados, olhinhos fechados. Quem estiver na sala junto com vocês, todo mundo fique assim para que a gente não se distraia, tá? Vamos lá? Papai do céu, muito obrigado, Papai do céu, por esta hora de reunião para aprendermos um pouco mais da tua palavra. Obrigado porque o Senhor nos ouve, obrigado porque o Senhor cuida da gente, obrigado porque o Senhor está agora neste momento abençoando cada criança que está assistindo a nossa aula da Escola Dominical e também a sua família. Dá-nos, Senhor, sabedoria para que a gente possa conduzir esta aula de maneira que as crianças possam compreender direitinho e também passar para frente para um coleguinha, para um outro amiguinho, Senhor. Fica conosco, tudo te pedimos já agradecendo. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. Como a Tiliana falou, nós estamos falando da lição número 13. Nós ensinamos para vocês sobre os amigos de Deus no Antigo Testamento. O Antigo Testamento é antes de Jesus nascer. Então, para quem está com a revistinha, pode abrir lá no comecinho e seguir aquilo que a Tiliana vai falar. Nós aprendemos sobre Noé, Abraão, Isaac, Jacó, Moisés. Aprendemos também sobre Josué, sobre Gideão, sobre Sansão, Samuel, sobre Davi, sobre Salomão e sobre Elias. E hoje, a lição de número 13, quem será que vai ser o nosso personagem da lição de hoje, né, crianças? Para isso, eu preciso primeiro falar sobre o versículo. E o versículo da lição de hoje, para a gente memorizar, ele está em livros de Salmos. Salmo 34:4, onde diz o seguinte: Ele me livrou de todos os meus medos. Ele me livrou de todos os meus medos. Salmo 34:4. E o texto da nossa lição de hoje está no livro de Daniel, no capítulo todo de número 6. Não se esqueçam, hoje também nós temos a palavra-chave. Então preste bastante atenção na história que eu vou contar, porque a palavrinha-chave vai aparecer várias vezes aqui em cima e você vai lembrar depois no final, tá bom? Muito bem. Vamos entender primeiro o que quer dizer esse versículo. Ele me livrou de todos os meus medos. Com certeza, você tem algum medo. Eu tenho. Nós temos medo de várias coisas, não é? A gente tem medo de algum tipo de bicho, a gente tem medo de perder uma pessoa querida, tem gente que tem medo de altura, não é? Eu tenho medo de aranha, muito medo de aranha, mas também tenho medo que aconteça alguma coisa com alguém que a gente ama muito. Então nós precisamos confiar em Deus e na nossa oração
pedir para que Ele nos livre desse medo. É isso que esse versículo está nos ensinando. Ele me livrou de todos os meus medos. Ele quem? Papai do céu. Então, se a gente pedir para Ele na nossa oração, Ele vai nos ouvir. Temos que pedir com fé. Certo, crianças? Muito bem. A história de hoje, como eu disse, está no livro de Daniel. E Daniel era um homem que viveu na época do rei Dario. E o rei Dario, ele tinha que nomear ajudantes, escolher ajudantes para o reino dele. E ele escolheu vários, né? Mas a preferência dele era por Daniel. Por que ele preferia Daniel? Porque Daniel era capaz, Daniel fazia as coisas direitinho, Daniel era muito sábio e Daniel orava 3 vezes por dia. E sabe onde ele orava? No quarto dele. Ele fechava a porta, mas ele abria a janela, porque a janela do quarto de Daniel, ela dava para Jerusalém, e Jerusalém era muito longe, não dava para ele ir lá fazer oração. Então, ele orava em direção a Jerusalém, todos os dias, 3 vezes, crianças. Vocês oram quando levanta, ora na hora de dormir, tá fazendo a sua oraçãozinha direitinho? Então, precisa fazer oração. Não pode esquecer, tá? Pois é, Daniel, por ser desse jeito, causava uma coisa muito feia nos outros ajudantes. Um sentimento que o Papai do Céu não gosta, nem um pouco. A inveja. A inveja. E como a gente já aprendeu aqui, tudo que a gente pensa, tudo que a gente fala, tudo que a gente faz que não agrada a Deus é pecado, a inveja é pecado. Papai do Céu não se agrada disso, nem um pouco. E eles eram invejosos, porque o rei Dario gostava mesmo de Daniel. Aí sabe o que eles inventaram? Então, foram até o rei e falaram assim para o rei, que o rei precisava fazer um decreto. Sabe o que é decreto, crianças? Decreto é uma lei e que o rei assina. E se o rei assina, não pode desobedecer. O que está escrito lá é o que está valendo, tá? E nesse decreto estava assim, que durante 30 dias, um mês, né? Ninguém podia fazer nenhum pedido ou nenhuma oração que não fosse pelo rei. Tinha que pedir para o rei. Se não pedisse para o rei, era desobediência. E naquela época, quem desobedecia tinha um castigo muito grande. Sabe o que era? Era jogado na cova dos leões, crianças. Você já pensou? Mais de um leão num buraco fechado assim, você é jogado dentro. Não ia sobrar nada daquela pessoa. O leão ia comer, porque ele é muito bravo. Certo? Vocês acham que Daniel se preocupou com isso? Porque o decreto foi assinado. O rei assinou. Mas vocês acham que Daniel se preocupou? Ou ele acreditava que Deus podia livrar ele de todos os medos? O que vocês acham? Quem disse que Daniel não se preocupou, acertou, tá? Isso mesmo. E o que aconteceu? Daniel foi levado na presença do rei Dario e apesar do rei gostar muito do Daniel, muito, queria fazer de tudo para livrar ele da cova dos leões, não foi possível. Não foi, porque como os outros ajudantes correram contar que Daniel orava 3 vezes por dia, o rei Dario, apesar de gostar muito dele, teve que mandá-lo ser jogado na cova dos leões. E vocês acham que aconteceu o quê? Pois é, crianças, todo mundo ficou muito preocupado, né? Principalmente o rei Dario, que gostava muito dele. E na manhã seguinte, o rei estava lá na porta da cova dos leões, lá na boca da cova dos leões, e chamou por Daniel. Daniel, Daniel. E qual não foi a surpresa do rei quando Daniel respondeu?
e ele veio até o rei vivo, sem nenhum machucado. E o rei quis saber o que aconteceu. Ele disse: sabe o que aconteceu? Aconteceu que o meu Deus, aquele a quem eu oro, mandou um anjo do céu. E este anjo fechou a boca dos leões. Eles ficaram mansinhos, mansinhos, quietinhos, quietinhos, e não fizeram nada para o Daniel. Nada, nada, nada. Então, aí a gente entende de novo aquele versículo do começo da nossa lição, que ele livrou o Daniel de todos os medos, porque Daniel orou, fez a oração dele ali na cova dos leões mesmo, certo, crianças? E dali para frente, o rei acreditou no Deus de Daniel. E essa foi a nossa história. Agora, nós vamos para a atividade da nossa revista. Se você tem a revistinha, você vai ver que são duas as atividades. Na primeira atividade, você vai ver que tem aqui no escrito dizendo para você pôr esparadrapo na boca dos leões. Por quê? Os leões ficaram com a boca fechadinha, né? E depois você pinta bem bonito e manda lá no nosso grupo. E na parte de baixo está escrito a palavra orar, que você vai colorir, você vai pôr bolinha de papel, vai deixar bem bonito. E não se esqueça de fazer a sua oração. Sempre devemos fazer a nossa oração, crianças, pedindo para que Deus nos livre de todo o mal, certo? Eu também tenho uma sugestão para vocês. Uma outra atividade, quem quiser pode fazer. O que vocês vão precisar para essa atividade? Uma folha de papel em branco, macarrão daquele que a gente faz macarronada, qualquer tipo de macarrão, ou pode ser lã, um restinho de lã da mamãe, ou pode ser cordinha, barbante e cola dessa branca. Aí você vai desenhar uma carinha como se fosse um leão, ainda só a carinha, parecendo um gatinho, combinado? A tia Eliana já adiantou, porque senão não dá tempo, né? Aí depois o que você vai fazer? Você vai fazer a juba do leão. Olha que legal que fica. Aí você vai passar a colinha com um palitinho aqui assim na lateral e vai colar. E vai colando o macarrão até você fechar a juba do leão. Eu vou fechar aqui para que você veja como ele fica engraçadinho. Você pode fazer com corda, como eu falei, você pode fazer com barbante. Eu escolhi o macarrão parafuso porque eu acho que ele fica muito legal. E você, criança, que fizer, põe lá no grupo, assim a tia Eliana dá um ok, você também mostra para os seus coleguinhas e cada um faz um tipo de leão, se você quiser, tá bom? Gostei muito de dar essa aula, encerrando a nossa revista. Não fiquem tristes, porque nós teremos brevemente uma nova revista para vocês, falando dos amigos de Deus do Novo Testamento, ok? Vamos finalizar com uma oração, porque ainda temos uma musiquinha muito legal para você, para finalizar a aula de hoje. Mãozinha posta, olhinho fechado. Obrigado, Papai do Céu, pela oportunidade que o Senhor me deu de dar mais essa aula, finalizando a nossa revista. Obrigada, porque o Senhor permitiu que a gente tivesse tantos ensinamentos com tantos amigos de Deus que aprendemos nessa revista, nesse trimestre, Senhor. Abençoa todas as professoras, abençoa todas as crianças, abençoa todas as pessoas que ajudam a preparar essas aulas para as crianças, Senhor. Abençoa também os seus familiares, que todos eles possam estar orientando os seus filhos, as suas crianças,
a assistirem às aulas para que a gente não fique distante da palavra do Papai do Céu. Que a gente possa ser como Daniel, que foi corajoso também e não deixou de fazer a sua oração, para que ele sempre estivesse perto de Deus cada vez mais. Tudo te pedimos, Senhor, em nome de Jesus. Amém. E você descobriu qual é a palavra-chave? Descobriu? Vai aparecer aqui no cantinho, ó. Se você falou que a palavra-chave era oração, você acertou. Até a próxima aula, que já vai ser de revista nova, tá bom? Beijo, crianças! Tchau! Fiquem agora com a musiquinha sobre Daniel. Tchau, tchau! Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Quem tem medo de leão, levanta agora a mão. Eu que tenho medo, ergo alta a minha mão. Crianças, estamos falando de leão. Que história da Bíblia aparece o leão? É verdade, a história de Daniel. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Daniel era um rapaz de muita oração. Orava todo dia na janela da maçã. Por ser fiel, ele foi perseguido. Orar a Deus foi pelo rei proibido. Jogado foi na grande cova, tadinho. Como é que ele vai dormir com o leão do seu ladinho? Daniel, onde está o leão? 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 O leão tá dormindo. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Daniel era um rapaz de muita oração. Por isso o anjo veio e fez rinar nosso leão. Que não tem mais medo de leão.